Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu favorito Bolão do Brasileirão, episódio de número 19. E já vamos começar aqui o nosso bolão com, bom, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Leonardo Moscatelli, sou apresentador junto com meu querido amigo Guilherme de Almeida. Fala, Gui, bom dia, como você tá? Bom dia, Vamos lá, tudo bem, então, Léo? tudo certo? Já vou mandar uma bomba aí pro seu colo e falar sobre, né, essa notícia que assolou o futebol internacional nessa quarta-feira, dia 25 de novembro. Falecimento, né, do Diego Armando Maradona, o ídolo argentino, ídolo do Napoli, do Boca Juniors, da seleção argentina, campeão do mundo. O que você tem a falar, né, sobre Maradona, La Mano de Dios, La esse, mano de Deus. esse ídolo aí do futebol mundial? Sim, quando a gente nasceu, foi meio que o término da carreira dele ali, que ele se aposentou no meio dos anos 90 ali, né, final, e não tenho recordações dele, pra ser bem sincero, jogando, né, eu acho que eu já lembro dele quando ele já era aposentado já, né, então muitas polêmicas. Eu lembro da vez que o cachorro mordeu ele, né, na cabeça e foi uma correria. Ele era técnico da Argentina na época, então um negócio totalmente maluco, né? Coisas que só aconteciam com ele, né? Ele muitos históricos de internação desde sempre assim, mas um cara muito excêntrico, muito bem-humorado, né? Que sempre, né, tinha tido com muito apreço pelos caras do futebol internacional, né? Tanto brasileiro, o Ronaldo gostava muito dele, né? Eles eram muito próximos, né? Entre outros jogadores aí. Então, O é um cara que próprio, fazia o falta, né? próprio Romário, né, postou nas redes sociais que o amigo dele tinha falecido, né? Eles que jogaram mais ou menos na mesma época ali. O Romário é, jogou mais pro final, né, dos anos 90 ali, né, do Sim, começo pro final dos anos 90, e Maradona terminando a carreira, né? O Romário ainda estava meio que no auge ali, né? sim, E, enfim, tivemos o próprio Pelé, né? Era muito próximo do Maradona, eles que apareciam sempre em diversos eventos. Enfim, são dois dos gigantes aí do futebol mundial, do futebol argentino, do futebol brasileiro, e infelizmente a gente teve essa perda aí do Maradona aos 60 anos de idade, devido bem, foi o que foi divulgado, né? Um ataque, foi um ataque cardíaco, né? Algo sim. assim, uma parada respiratória. E ele acabou falecendo dentro de casa, então a gente não tem mais informações, provavelmente vai ficar por isso mesmo, né, de informações, mas ele já tinha um histórico, né, de internações aí durante esses últimos anos. Ele, como você bem comentou, foi técnico da Argentina, foi técnico de times do futebol argentino, e eu andei vendo, né, alguns vídeos aí dele hoje, agora na parte da manhã, e ele, sempre que aparecia em eventos, era muito reconhecido, né? Todo mundo queria falar com ele, era um cara super animado, que alegrava o ambiente. Enfim, teve muitas polêmicas durante a vida, né? Como todos os jogadores, acho que é muito difícil fugir Sim. disso. E é uma lástima, né? Felizmente perdemos um dos gigantes aí da história do futebol. Força aí para a família do Maradona, força aí para os amigos, para quem considerava ele um ídolo, principalmente para os nossos hermanos que vão passar esse resto de semana aí lastimando, né, a perda do ídolo máximo aí do futebol argentino. Sim. Enfim, vamos passando um pouco desse clima de luto, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo agora, né, no Brasil e no futebol brasileiro, que é o surto de Covid-19 no futebol, aqui no nosso campeonato, né? Eu tenho dados aqui da CBF, tirados de uma matéria do All Sport, do Pedro Ivo Almeida, com Pedro Lopes, lá do All Sport.
e eles fizeram uma compilação aí com dados da CBF, de todos os jogadores aí da Série A, B, C, D, além dos aspirantes, sub-20, sub-17. Do total de 6.604 jogadores, tem um total de 19% que já pegaram, já foram infectados, já testaram positivo para a Covid-19, foram um total de 1.257 jogadores. E falando da última rodada, né, da rodada 22 do Campeonato Brasileiro, a gente teve um total de 60 jogadores que não puderam jogar, que foram contaminados pela Covid-19, de diversos clubes do futebol aí, e que desfalcaram, né, e tem desfalcado os times nesses campeonatos, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente tem o Palmeiras, que teve 18 confirmados, o Atlético Mineiro, que está com surto também, tem 10 confirmados lá, acho que já aumentou esse número para 14, pelas últimas informações que a gente tem. Tá no Vasco tem 9, no Fluminense 5, enfim, é um surto mesmo. E Gui, queria já perguntar para você, obviamente, né, a sua opinião sobre esse caso e que você conte a sua experiência, né, você que está na linha de frente aí no combate à Covid, como que tá? A gente está chegando mesmo numa segunda onda, os casos estão aumentando mesmo? Então, infelizmente, Léo, isso tá passando a ser uma realidade, né? Dá para ver que os casos de corona estão crescendo, as internações estão voltando a aumentar, né? Estão se retomando aquelas vagas, né, para o coronavírus, né? Aquelas vagas que tinham já sido retornadas a leitos comuns estão retornando a ser coronavírus, e os hospitais eles estão também ficando mais atentos novamente, né? Os protocolos estão sendo mais reforçados entre as equipes, então o uso de máscara, a higienização das mãos, o máximo possível, né? Sempre, né, visando também o bem-estar daqueles que também estão internados por outras razões, né? Às vezes você acaba entrando em contato com um paciente com corona, você não sabia, e aí você entra no leito de outros e vai, né, propagando isso aí, que é o que a gente tenta evitar ao máximo ali, né? Então, é bem tenso. E pro futebol, cara, é aquilo que a gente tem falado desde o começo, né? A gente era contra antes de voltarem os campeonatos, né? Que voltou com os estaduais, e a gente já alertava desde sempre, né? Que podia acontecer algo assim, né? E vem acontecendo, né? Desde o começo, teve bastante caso ali nas primeiras rodadas. Até o tempo, o Flamengo ficou com bastante gente infectada, o Santos também ficou com bastante gente um tempinho atrás, pouco tempo. Agora o Palmeiras, né, Atlético Mineiro, então você vê os times que, né, que viajam, né, que estavam, né, Libertadores e tal, campeonatos, né, diversos, e agora no Brasileirão a gente vê que está realmente atrapalhando muita gente, né? Enfim, acho que esse campeonato vai ficar marcado por isso, mas vamos que vamos, né? Acho que é o momento que temos, e já que decidiu fazer assim, então vai assim, né? Então, pelo que, né, por meio dessa matéria aqui, parece que a CBF, nem os jogadores estão querendo adiar ou, enfim, chegar a cancelar o campeonato, por conta de já das finanças dos clubes já estarem uma desgraça, né? Foram muito afetados por conta da pandemia, e os jogadores também parecem que estão confortáveis com o protocolo que está sendo adotado. E a CBF diz que a culpa não é do protocolo, e sim da mobilidade das pessoas, que aumentou, né, por conta das flexibilizações que acabaram acontecendo. Eu até concordo em parte com esse posicionamento deles, obviamente, mas falta também uma fiscalização mais séria ali nos clubes, em como que testam os jogadores, como que testam até a comissão técnica, né, os funcionários dentro do clube, que também estão expostos a isso. Então, é triste a situação, né? A gente tem, por exemplo, o Cuca, que está numa situação complicada aí, de saúde, inclusive, né? Não está participando dos jogos do Santos. A gente teve aquele massagista do Flamengo que faleceu de Covid-19 lá em maio, também, que chamou atenção, né? Acabou sendo contaminado pela Covid. Tem o treinador do São Bernardo, o Marcelo Veiga, que está internado e respirando
com auxílio, né, dos aparelhos na UTI. Então não é um caso, não são casos esporádicos, né? É um surto mesmo que está acometendo todos os times, né? E infelizmente isso vai acabar continuando, né? Não tem como parar isso e, enfim, os próprios jogadores não querem parar, então é uma situação um pouco difícil. Inclusive, eu queria também comentar sobre o caso de alguns jogadores e técnicos que estão também se arriscando um pouco mais, né? Em vez de se precaver, né, ficar em casa, né, não aparecerem em público, por exemplo, o próprio Diniz e o Lisca, né, são treinadores ali do América e do São Paulo, foram ali, tiveram contato com a torcida, né? As próprias torcidas Sim, organizadas não estão respeitando os protocolos de distanciamento social, né? Se reúnem sem máscara, sem distanciamento e, enfim, tá, muitas pessoas, né, meu? é uma situação bem, bem complicada, né? As pessoas têm que se resguardar, não dá para achar que, porque os casos acabaram caindo recentemente, que as coisas estão bem. As pessoas continuam morrendo, as UTIs agora estão aumentando, o número de pessoas que estão tendo que ser entubadas, então a situação tá bem complicada de novo, né? Felizmente, a gente que já foi afetado por essa crise aí, essa pandemia. Bom, isso aí é uma discussão sem fim. Vamos já passar então já para os nossos jogos, né? Os nossos palpites, as nossas dicas para essa rodada. Já Bora. começar falando que a gente tem 4 jogos aí que não vão valer para essa rodada. A gente tem Coritiba e Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo, que vão acontecer nessa quarta-feira. E óbvio que eles não iam considerar esses jogos para rodada no Cartola por conta, né, tem jogos aí da Libertadores que ainda vão acontecer, de alguns times. Então é muito difícil você fechar o mercado hoje. Então não vão contar esses jogos. Tem um jogo dessa rodada que vai acontecer amanhã, na quinta-feira também, que é Fortaleza e Goiás. E outro jogo que foi adiado, que é Grêmio e Flamengo. Então não tem data definida ainda. Então esses 4 jogos para essa rodada número 23, não vão valer para o Cartola. Então a gente só fica com 4 partidas aí para escalar jogadores. Complicado a situação do cartoleiro. Outro jogo que a gente vai comentar aqui, vai palpitar, mas não vai contar, obviamente, para o Cartola, é um jogo que foi adiado da rodada 16, Ceará e São Paulo, que vai acontecer também hoje. E a gente vai palpitar aqui, né, dar os nossos palpites, o que a gente acha dessas partidas, mas não vamos dar dicas, obviamente, para o Cartola, porque não vão contar. Beleza? Gui, por favor, vamos iniciar então com Atlético Mineiro e Botafogo. A palavra está com você. Bora. Para o primeiro jogo dessa nossa rodada aí, que eu acho que vai ser bem interessante, é uma rodada com muitos jogos, com times que disputam posição ali, né? Uma rodada bem interessante aí, principalmente esses jogos que não vão contar, né? A gente vê confrontos ali que vão ser por posição, né? Esse primeiro nem tanto, né? Times bem opostos aí na tabela. O Atlético Mineiro, como a gente bem comenta aí, só joga Brasileirão, né? Então tem é, essa vantagem aí sobre muitos rivais. Né? E o Botafogo que está numa posição horrível, né? A única coisa que pode influenciar negativamente para o Atlético são os desfalques, né? Como você bem já comentou com o Corona. Né? Mas mesmo assim eu estou otimista, eu acho que vai ser um jogo largo, um jogo fácil para o Atlético, né? Então por isso eu coloquei um placar de 3-1 para esse jogo, né? Como não vai valer do Cartola, acho que não tem nem mais o que falar sobre esse jogo aí. Acho que o Atlético vem com, né? O que você acha desse nosso primeiro jogo? Isso aí. Eu concordo com você no placar. É, E assim, óbvio, é uma aposta, né? E a gente não sabe como que o Atlético vai conseguir colocar os jogadores aí em campo, né? Vai ter que ser um mistão ali.
Mas assim, o Atlético já teve 2 rodadas que teve a oportunidade de se afastar ali dos outros concorrentes ali no topo da tabela e não conseguiu. A gente teve a derrota para o Atlético Paranaense na semana passada, perdeu de 2-0 ali, e teve o último jogo contra, vou pegar aqui até o jogo que foi contra o Ceará, que empatou, foi 2-2 o jogo, né? O Atlético Mineiro saiu perdendo, virou o jogo e o Ceará empatou. E, enfim, é muito complicado para um time, né? Por mais que tenha todos os problemas aí com o elenco, um time que só está disputando uma competição não conseguir disparar, né? Principalmente um time como o Sim. Atlético que tem a pretensão de sair dessa fila, né? Esse longo tempo. Gastou o que gastou, né, mano? Exato, com todo o investimento que está na fila aí para ganhar um brasileiro, faz desde 1979, acho, se não me engano, acho que tô chutando um número aqui, mas faz muito tempo que não ganha e é complicado não disparar, né, enfim, não colocar pontos aí, tá perdendo pontos, né, é isso que eu quero dizer, acho. E vai enfrentar um time que está numa situação péssima, né, o Botafogo sem pretensões nenhuma nesse brasileiro, vai lutar até o final, acho, para não cair para a segunda divisão. E o time realmente desestruturado, né? Já tentou diversos treinadores, acho que já passou uns 4 treinadores aí pelo Botafogo só esse Sim. ano. E acho que sem muita esperança quanto, quanto a essa partida. Vou ter um placar de 3-1, portanto. E já vamos falar então da nossa próxima partida nessa quarta-feira. As 2 partidas vão rolar às 9h30, né? De hoje. A gente tem Coritiba e Corinthians. Uma partida que também está valendo para essa rodada. E o Coritiba, eu acho que tem jogado até razoavelmente bem, tem conseguido dar um trabalhinho aí para os times que acabam enfrentando. E eu acho que contra o Corinthians, que está numa situação bem complicada, tá ali perto da zona do rebaixamento, tá 2 pontos do primeiro ali da zona do rebaixamento. Eu acho que a situação do Corinthians é bem desfavorável para essa partida por conta do Coritiba também estar precisando desse resultado positivo aí também para sair da zona da Berlinda ali, tá com 20 pontos só. Então, eu acredito muito. Tem um pouco de clubismo aqui no meu palpite, mas eu botei um placar de 1-0 aí para o Curitiba, capaz de acontecer mesmo, ainda mais o Corinthians, que tem também vários desfalques aí, não está com um time super ofensivo, né? Inclusive com poucas peças ofensivas. Então, acho que é isso para essa partida. E você, Gui, o que você acha? Olha, eu fico impressionado que o seu clubismo bate mais no Corinthians do que no Palmeiras. É triste, triste. Que vai com a camisa do Verdão e logo menos veremos um palpite aí pouco clubista. Pois é. Eu, nesse jogo aí, cara, eu concordo com você. Eu acho que o Coritiba ele vem num momento um pouquinho melhor, né? Vem com bons jogos, apesar de perder bastante aí, né? Que Teve 2 derrotas nas últimas 2 rodadas aí. então, né? Aí acaba meio que caindo por terra, né? O bom desempenho, tipo, até pro estilo do Corinthians, isso, né? Joga do avesso, né? Um time que joga mal e que às vezes consegue um resultado ou outro ali, né? Consegue ainda estar, tipo, um pouco confortável, vamos dizer assim, né? Nesse campeonato. Mas mesmo assim, né? Eu coloquei um empate meio xoxo aí, 1-1, né? Eu acho que esses dois times, né? O Curitiba ainda vem como um favorito, mas, né? Vai ter que propor jogo, né? O Curitiba tem que propor jogo contra o Corinthians, que tem como sua maior arma o jogo fraco, defensivo, né? Um contra-ataque, uma bola, né? Eu acho que pode jogar assim e pode, né, oferecer uma resistência aí contra o Curitiba, né? É o que eu acho, né?
Partindo pro próximo jogo aí, que é né, o embate entre aquele jogo reagendado que você comentou, Isso. né, entre Ceará e São Paulo. Né, eu acho que é um jogo que oferece um leve favoritismo para o São Paulo, né? São Paulo que vem uma sequência de jogos aí bem desgastante, né? Que vai chegar como favorito mesmo assim contra o Ceará, que tomou um chabu aí do Palmeiras, né? Foi eliminado, né? E tá agora com um olho praticamente 100% no Brasileirão, né? Mas ainda assim vem com uma campanha meio recente, meio fraca, né? Com muitos empates, né? E para esse jogo eu coloquei também um outro empate, né? Acho que o Ceará não vai conseguir garantir nada, né? São Paulo vem embalado, né? E mesmo assim eu acho que dá para sair 1-1 nesse jogo aí, né? São Paulo ainda ambos os times tendo embates no final de semana, então acho que para esse meio de semana aí, eu acho que o empate está de bom tamanho com esses dois times, né? O que você acha desse embate aí, Léo? Esse jogo que vai acontecer um pouco mais cedo aí, vai ser às 7h15 de hoje. Eu acho que o São Paulo é um pouco mais favorito do que o Ceará, obviamente, como você bem disse. E eu tô dando vitória para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha de 1-0. Óbvio, o São Paulo tá com uma sequência de jogos também complicada, né? Tá tendo que jogar por conta, né, dos jogos que foram adiados, né, ali no começo do campeonato. Vai ter que jogar agora fim de semana. E E o Ceará está com um prospecto de queda vertiginosa, muito. Por mais que o time tente, né, por mais que até o Guto Ferreira, né, o Gordiola, tente fazer alguma coisa, algumas mudanças ali, foi um time que também está sendo afetado bastante por lesões, pela Covid, e está tentando se manter ali fora da zona de rebaixamento, mas está muito próximo, está a um ponto do Vasco, que é o primeiro na zona. Então, é muito complicada a situação do Ceará, na minha opinião. Sim, E mesmo assim, estou dando uma vitória aí pro São Paulo por conta desse prospecto aí mais recente aí. O time acho que tá mais encaixado, não tá com tantos desfalques. Inclusive, o São Paulo é o time que tem um dos times que tem menos desfalques aí por conta do coronavírus, né? É um time que está respeitando muitos protocolos aí. Acho que só o Tietchan que está desfalcando o time por conta da Covid. E é isso. Eu acho que o São Paulo vem mais inteiro para essa partida. Bom, passando para a nossa próxima partida, a última aqui dos jogos que não valem, né, para o Cartola. A gente tem o Fortaleza e Goiás, lá no Castelão, que vai rolar amanhã, às 8 horas, na quinta-feira, né, para quem está vendo esse vídeo mais para frente. Esse jogo, eu acho que o Goiás, obviamente, né, conseguiu ganhar do Palmeiras. É já uma super vitória, né? Além de ganhar dos times que está disputando aí as primeiras colocações, é o time que está tá ali na lanterninha, né? Não consegue ganhar de ninguém praticamente. E conseguiu uma vitória muito importante contra a equipe do Palmeiras, mas tem o fato de que o Palmeiras estava super desfalcado ali, estava com o time praticamente com vários jogadores do sub-20 ali, que praticamente não jogam, né, não tem tanta experiência no brasileiro. Podia ter deixado o Goiás um pouco, o trabalho do Goiás ser um pouco mais difícil, mas acabou perdendo, né, infelizmente, para mim. E contra o Fortaleza, eu acho que o Goiás não tem muitas chances de conseguir um resultado positivo, né? Vai jogar fora de casa, Fortaleza se arrumou muito bem, mesmo depois da saída do Rogério Ceni, não tá. Eu pensei que o Fortaleza ia cair bastante de produção e até teve algumas derrotas recentes depois da saída do Rogério, mas parece que o Thiago Nunes já deu uma arrumada no time, já viu as peças que são importantes ali, o estilo de jogo que dá para fazer e já ganhou na última rodada. Eu acho que consegue fácil um resultado positivo contra o Goiás e botei um placar de 2-0 em favor do Fortaleza por conta desses fatores. E você, Gui, o que você me diz dessa partida?
Ó a telepatia aqui, ó. Tá um negócio brabo demais, né? Eu também coloquei um placar de 2-0 para o Fortaleza. Praticamente pelos mesmos motivos, né? Eu acho que o Fortaleza está encaixado, né? O Goiás ganhou de um time do Palmeiras que estava totalmente, né, rebocado Esfacelado. ali, né? Um negócio, na média de idade de 20 anos, cara, num time de Série A é surreal, né? Não costuma acontecer, né? E muito por isso, né? A gente não pode nem culpar os jogadores, né? O que eles podiam fazer ali, né? Não tinha muito o que fazer, então, né? Mas o Fortaleza é outra história, né? O Fortaleza também não está aspirando outros campeonatos, né? Então, acho que dá para garantir o 2-0 e ficar numa situação mais confortável na tabela, né? Fortaleza também, impressionante o time que gostou de perder ponto nesse campeonato aí, jogos fáceis, jogos que podia muito bem ganhar ali tranquilamente, foi lá e cedeu o empate, derrotas, né? Mas acho que nesse dá para ir tranquilo com 2-0, né? E agora já passando para os jogos que valem, né, nessa rodada, né? Que vamos começar com um jogo do seu Verdão aí, num jogo que te interessa muito, que é Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Aí no Allianz Parque. É o Palmeiras que, como a gente já comentou muito, vem com bastante desfalques, né? Muitas baixas aí pelo Corona. Vamos ver se até o final de semana, né? Até o momento do jogo, né? Vocês conseguem ter alguns jogadores de volta aí, né? Acho que seria de muita valia aí, seria muito interessante, né? Então, eu coloquei por conta disso um placar de 2-0 para o Palmeiras. Eu acho que tendo alguém de volta aí, né? Não é possível que não consiga ter ninguém retomando as atividades aí para o Palmeiras. Não possa testar negativo aí, possa retomar os trabalhos. Né? Então, eu acho que um 2-0 está de bom tamanho, mesmo o Atlético Paranaense vindo bem, incomodando os de cima, né? Ganhando do Santos no último. Né? Então, eu acho que, mesmo assim, o placar pode ser positivo para o Palmeiras. E eu coloquei só a gente do Palmeiras, eu coloquei o Everton, coloquei o Gustavo Gomes e deixei aberto algum homem de ataque, né? Eu acho que eu não quero colocar o Rony é o único homem que está aparecendo como provável, né? Então, mas queria deixar aberto aí, você que ainda tem 3 dias, né? Hoje é quarta-feira, ainda tem 3 dias mais, né, amanhã do jogo para escalar o seu time. Então, calma, amigo, calma, não precisa escalar hoje, pode deixar para o final da semana, né? Então, deixa aberto aí um cara do Palmeiras para configurar o seu ataque. O que você acha dessa primeira partida, Léo? Gui, é, primeira partida aí do sábado, às 5 da tarde, e eu achei muito complicado palpitar esse jogo, principalmente por conta, né, da situação do Palmeiras, de todos os desfalques. Vai jogar hoje pela Libertadores, né? Vai que tenha mais um desfalque aí por contusão, por lesão. Assim, é difícil, né? Tudo bem que o elenco do Palmeiras tem bastante jogadores, tem muitos jogadores aí da base, né, que tem muito um prospecto positivo e tem potencial, mas eu estou bem preocupado com a situação do Palmeiras nessas semanas aí, né, principalmente nesse jogo de hoje contra o Delfim, por mais que o Delfim seja realmente um time fraco aí, é, eu, eu tô um pouco preocupado por conta dos desfalques que o time tem, e esse jogo do fim de semana também é uma preocupação, obviamente, contra o Atlético, que ganhou muito bem essas últimas 2 rodadas contra o Atlético Mineiro e contra o Santos, né, o seu Santos. E então eu tô botando um placar de 1-1, porque é óbvio que eu vou torcer por uma vitória do meu time. Não quero que o meu time perca, obviamente, mas sendo frio aqui, analisando friamente a situação, eu acho que o Palmeiras consegue arrancar um empate. Acho que é isso que eu estou querendo falar.
E de dicas, você falou do Rony, né? Que, pelo amor de Deus, ninguém quer escalar o Rony, né? Mas eu vou dar dica dele, porque ele é Meu o Deus. único. Ele é o único atacante do Palmeiras que tá provável, né? Tá provável no Cartola. O Luiz Adriano saiu machucado na última partida, provavelmente não volta para esse fim de semana. E, enfim, com todos os casos de Covid, ele é o único ali que seria um reserva para um titular. Então, vou dar a dica dele, mas é arriscado. Ele tem uma média horrível no Cartola, não tem um prospecto muito bom aí. Mas vai que sai um gol ali, dá uma assistência. Às vezes aparece bem ali na correria. E o Atlético que sai muito às vezes, né? Sobe muito o time, às vezes pode dar um espaço para ele correr. E tem a lei do ex também, que a gente não pode esquecer. Verdade. Vou dar a dica do Renan. Renan, que é um lateral da base do Palmeiras, mas está sendo improvisado aí como zagueiro. Acho uma dica interessante. Você que deu a dica do Gomes, vou dar a dica do Renan. Acho que ele é um potencial aí. Tá barato, inclusive. Então, acho que é uma dica legal para vocês que estão precisando economizar. E vou dar a dica também do Kaiser, né? Eu não canso Toda vez. não canso de dar a dica do Kaiser, ele que tem indo muito bem nessas últimas rodadas. Mesmo na última rodada ele negativou, né? Vamos deletar isso aqui essa última rodada, mas nas outras anteriores ele tem ido muito bem, então acho que é uma dica interessante aí para essa rodada, ainda mais com o time do Palmeiras todo esfacelado aí. Bom, já passando para nossa próxima partida, do sábado também aí, a gente tem uma outra partida das 5 horas, que é Santos e Sport. O Peixão vai pegar o Sport aí, e o Sport, como a gente já vinha falando nessas últimas rodadas, é um time que está numa situação bem, bem crítica, bem desfavorável, perdeu as últimas 2 partidas. O Santos acabou perdendo nessa última partida contra o Atlético Paranaense, mas acho que vem mais inteiro aí, vem dessa vitória na Libertadores muito boa. Então acho que o time do Santos vem mais embalado e pode surpreender com um placar favorável. Então eu estou dando um placar de 2-0. E de dicas, vou dar a dica do Marinho, vou dar a dica óbvio, né? Vou dar a dica do Soteldo também, e vou dar a dica do John, o goleiro aí da base do Santos, John Victor, ele que tem surpreendido muito positivamente. A base de goleiros aí do Santos vem forte. Então, essas 3 dicas aí para essa partida. Vou seguir. Olha, eu vou fazer minha análise sempre clubista, né? De É isso novo, que a a gente espera. sintonia aí tá batendo aí. Eu também coloquei um placar de 2-0, né? Eu acho que o Santos, quem você falou, bem embalado aí, não da última rodada, mas de ontem, né, da Libertadores, que venceu bravamente o time do Equador, a LDU, né? Que os caras bateram na gente o jogo inteiro, né? Fizeram muitas jogadas de ataque, dificultaram o trabalho do John ontem, mas o cara estava iluminado, né? O cara, né, tá substituindo, né, Vladimir, tá substituindo o Papa João Paulo, né? Então é um cara que tá com uma responsabilidade muito grande, mas que não é um moleque, né? Tem 23 anos, né? Já tem uma certa idade, tem uma rodagem aí, foi emprestado algumas vezes, né? Então ele não ficou parado esse tempo e, né, agora está tendo essa oportunidade, está aproveitando muito bem, né? Então ele já é minha primeira aposta aí é John neles, né? O segundo, como você falou, Marinho, né, é o jogador mais caro do Cartola e não é por menos, né? Joga muito, né? Faz muitos gols, dá muitos passes, parece muito bem, sofre falta, né? É um cara que incomoda. Ontem no jogo ele fez uma função defensiva muito boa, como eu estava comentando no nosso pré-jogo, né? Poucas jogadas aconteceram pelo nosso lado direito de defesa e muito pela sua união parar
e Marinho ontem estavam impossíveis parar, até foi o homem que deu assistência para um dos gols, então o cara tá representando, né, com a sua experiência. E por último, minha aposta aí é o técnico Cuca não vai ser o Pará, né? Mesmo que o último jogo eu não confio muito no Pará pro Cartola, é difícil, o cara que cruza reto, né, é difícil ali, não dá muita assistência, ontem foi um negócio até que me surpreendeu, então eu vou de Cuca neles, né, porque eu acho que o SG mais golzinho é história, né, muito bom, né. Já partindo para o próximo jogo aí da nossa rodada, temos um jogo que vai ser interessante, né? Mas eu ainda acho que tem um favoritismo grande, que é Bahia e São Paulo, né? Bahia que o último jogo deles foi um fracasso, né? Foi surpreendente até. Tomou uma goleada braba de 4-0 do Bragantino, né? Muito por isso eu vou colocar um placar elástico para o São Paulo também de 3-1. Né? O Bahia que vinha de jogos bons, né? A gente até falou que podia ser um jogo difícil contra o Bragantino, que também não está lá essas coisas, mas foi surpreendido e tomou um amasso grandioso, mesmo o Bragantino sem Claudinho, né? Não se apequenou e foi um atrás do outro ali, o negócio foi brabo, né? Então eu acho que o São Paulo de Diniz pode surpreender, pode arrebentar, mas São Paulo tem aquela defesa xoxa, né? Então, por isso, 3-1, né? Porque eu acho que o São Paulo ainda está um golzinho, difícil escapar sem gol aí o São Paulo de Diniz. E de apostas eu coloquei o King Enaldo, o nosso lateral maravilha, que dá muitos passes, né? Cruza bem a bola, diferentemente de Pará, cruza muito bem a bola, aparece no ataque, chuta bolas no gol e é um batedor de pênalti. Então, acho que é uma boa aposta aí para o Cartola. O nosso atacante Brenner, né? Pode ser o Brenner ou o Luciano, que tem marcado os gols de São Paulo aí. Então, acho que o Brenner é uma boa aposta, que não marcou no último jogo, então pode ser que marque agora, né? E, né, como bem comentado, o Diniz é uma aposta boa aí. Está no meu time, então recomendo fortemente Diniz neles. O que você acha aí, Léo, desse nosso jogo? Beleza, Gui. Bom, vamos pegar aí os tricolores aí. Tricolor da Bahia e o tricolor aqui de São Paulo, né? Eu acho que vai ser uma partida interessante para as duas equipes, porque o Bahia vai ter essa semana de descanso, vai conseguir arrumar o time aí, provavelmente, né, o Mano Menezes, depois dessa derrota avassaladora do Bragantino em cima deles, 4-0, né, placar bem elástico. E o São Paulo tem esse jogo aí, como a gente comentou hoje, no meio de semana, não está sofrendo, obviamente, com contusões nem com o Covid. E, enfim, vai ter a chance aí de, em 2 jogos aí, do meio de semana e de semana, assumir uma liderança confortável aí para o brasileiro. Então, eu acho que o São Paulo, né, por todo esse histórico aí, vem embalado, vem com chances boas de conseguir um resultado positivo contra o Bahia, né, que teve esse resultado negativo na última rodada. Então, botei um placar aí não tão elástico aí do Gui, mas de 2-1. Acho que o São Paulo consegue aí uma boa vitória em cima do Bahia. E de dicas, vou dar a dica do Luciano e do Brenner, a duplinha de ataque aí eu acho que é muito interessante. O Luciano se prepare para perder cartoletas, ele fez uma pontuação muito boa na última rodada, fez mais de 11 pontos. E o Brenner Sim. deu uma desvalorizada, então é uma boa aposta porque fez só 3 pontos na última rodada. Então acho que, acho que é uma boa aposta. E a última dica aí, eu vou dar o Gabriel Sara, que é um menino da base aí do São Paulo. Não tem uma média tão ruim. Eu pensava que ele tinha uma média um pouco pior do que ele tem, mas não tem uma média ruim. Às vezes pode surpreender aí ele que é um menino aí muito rápido, né? Não aparece tão bem, né, quanto o Brenner, mas às vezes pode marcar um gol aí, dar uma assistência. Então acho que é uma dica interessante para essa partida. Bom,
Já falando da nossa próxima partida aqui, vamos falar de Atlético Goianiense e Internacional. É a última partida do fim de semana, inclusive, né? Do sábado, às 9 horas. As outras duas partidas vão acontecer na segunda-feira, por conta, né, do calendário eleitoral desse fim de semana. E a gente tem esse jogo do Atlético Goianiense contra o Internacional, que é muito interessante pelas duas equipes, porque o Atlético Goianiense ele vem até de uma recuperação aí, conseguiu um resultado positivo na última rodada, uma vitória aí. Então, vou até pegar em cima de que time foi, que eu não lembro também, foi em cima do Sport, né? Ganhou do Sport, Isso. fora de casa, né? Lá na Ilha do Retiro. Então, tá com uma recuperação aí, vamos dizer assim, o início de uma recuperação no campeonato. E no Internacional, eu acho, na minha opinião, tá numa ladeira abaixo, né? Depois que o Cudê saiu e contrataram o genial Abel Braga, realmente é, sem perspectivas nenhuma para esse ano do lado do Internacional, na minha opinião. Esse ano já é um ano perdido para o Inter. Provavelmente, eu acho que para o final do ano é capaz de até trocar de técnico de novo, e porque eu acho que os resultados negativos vão começar a se acumular. E é uma pena, né? Uma pena, principalmente para um jogador que eu acho que estava despontando aí como um dos principais jogadores desse Campeonato Brasileiro, fazendo gol toda a rodada, artilheiro, foi até convocado para a seleção, que era o Thiago Galhardo. É uma pena para um jogador como esse, né, com o potencial que ele tinha ali, ter essa troca abrupta de estilo de jogo que realmente eu acho que não favorece mais ele. Ele perdeu uma oportunidade aí de despontar, de até alçar áreas maiores. Aí ele que já é um jogador um pouco mais experiente, mas poderia ter esse prospecto bom aí nesse fim de carreira, vamos dizer assim. Com certeza. E, enfim, uma pena também para os outros jogadores, né? Não vou só falar do Galhardo, né? Mas para todos os outros jogadores que tinham uma perspectiva positiva para esse ano e agora acho que devem estar bem descontentes com o trabalho diferenciado, né? Bom, deu um placar de 1-1 por conta desses fatores. Eu acho que o Atlético consegue arrancar esse empate no Internacional, ou o Internacional que arranca o empate do Atlético, não sei qual que é o pior. E de dicas, vou dar a dica do Patrick. Eu gosto muito do Patrick, eu acho ele um cara muito explosivo, e mesmo nesse estilo de jogo aí diferente, eu acho que vai continuar na mesma toada. Vou dar a dica do Galhardo também, né? Porque o Atlético não tem uma defesa lá das melhores. Então, acho que é uma dica interessante aí para caso você queira apostar nele. E o Janderson, do Atlético Goianiense, que fez gol na última rodada, o atacante aí da equipe do Atlético Goianiense, acho que é uma boa aposta. Um pouco mais arriscada, mas uma boa aposta para esse partido. Você, Gui, o que você me conta dessa última partida aí do fim de semana? Olha, Léo, acho que a gente concorda muito, né, que o momento do Internacional é pífio, né, para não falar até pior, né? A gente até comentou já encaixou o estilo do Abel Braga, perde todos os jogos, né? Impressionante. Que perdeu praticamente todos os jogos desde que assumiu o Abel, né? Ganhou o jogo do atleta lá do, da Copa do Brasil, mas perdeu nos pênaltis, então meio que não dá uma dentro, né? Contra o América, né? É bom lembrar. Eu, né, que mesmo treinado pelo Lisca doido, não tem né, um elenco nada demais assim, é um time de Série B, mas enfim, né, eu acho que pode ser um jogo interessante de se assistir até, né, mesmo com esse desarranjo do Internacional aí. E eu coloquei um placar de 2-2. Eu acho que vai ser um jogo elástico, como você comentou, o Atlético não tem uma boa defesa e o Internacional também não tem uma boa defesa, sim. Né, o Lomba não tem feito bons jogos, né? Tem sido muito difícil de Tá. assistir.
O Lomba tá um desastre. Tá horrível, tá lamentável. Os pênaltis ali foi ridículo, né? O cara que perdeu o gol do América chutou para fora, né? Então, mérito nenhum do Lomba, assim, acho que não tem sido o Lomba que já foi, né? Que já foi um bom goleiro, assim, que brilhou, já fez grandes campeonatos aí, né? Então, mas 2-2 e eu acho que de apostas, assim, eu coloquei só o jogador do lado internacional, ainda porque eu acho que nomes do Atlético, assim, não tem nenhum que brilhe muito, né? Eu acho que é mais jogo a jogo, né? Que você acaba conhecendo, né, jogadores, né, que fazem gols, o que pontuam muito bem, né? Então eu coloquei o lateral Heitor, coloquei outros dois que você também colocou, que é Galhardo e Patrick, né? Dois que aparecem como meio de campo, mas o Galhardo joga mais como um atacante, né? Um falso 9, né? Agora, né, voltou à sua posição mais antiga, né, com o Abel Braga, mas parece que não tem surtido muito efeito, né? Acho que botar ele mais para marcar, mais defensivo não é legal. Acho que é melhor botar ele ali apertando o zagueiro, que é muito mais a cara dele, né? Acho que tem feito muito mais diferença. Já partindo para o próximo jogo aí, eu acho que o penúltimo jogo da nossa rodada, temos um jogo que eu acho que vai muito aberto, né? Muito pelo momento de cada um dos times, né? Nenhum deles vem despontado muito bem, né? Que é Vasco e Ceará. Os dois vêm uma montanha-russa de resultados, né? O Ceará vem num momento pior, impressionante. O Vasco ele vem de bons resultados aí, né? E o Ceará no Brasileirão tá tá mal o negócio, né? Vem de uma eliminação também na Copa do Brasil, então é um momento muito desfavorável aí pro Vozão aí. Então, muito por isso, eu coloquei um placar de 2-1 pro Vasco. Né? Eu acho que o Vasco tem tudo para o Sapinto aproveitar essa oportunidade de jogar contra o adversário lá de baixo da tabela e fazer um resultado, né? Dar uma sequenciazinha para o time do Vasco, que vem, né, numa melhora aí, né? Embora tenha perdido muitos jogos ali em sequência, pouco tempo atrás, mas é bom ter essa retomada aí pro Vasco, né? Então, 2-1 eu coloquei como apostas, né? Eu acho que uma aposta barata mesmo assim do Ceará, que vem com uma média de pontos até que razoável para um zagueiro, que nesse campeonato está sendo difícil apostar em zagueiros, né? Então, acho que o zagueiro Thiago do Ceará, no último jogo pontuou mal, então acho que mais ponto pensando numa retomada, talvez jogo aéreo, né? Desses lances. Né? No meio-campo, Vinha, mesmo assim, o Vinha sempre pontua bem, é o melhor jogador do Ceará, né? Vem com uma média muito legal. E pelo lado do Vasco, o atacante centroavante Cano, né? Eu acho que o Cano é o maior destaque no time do Vasco ali, vem sendo o goleador, né, desse ano, né, do Vasco. Então acho que é uma aposta muito razoável ali, né? O que você acha desse o penúltimo jogo aí, Léo? É isso, Gui. Esse jogo são dois times que estão aí próximos na tabela. Como a gente já falou aqui nos bastidores, o Ceará ali na Berlinda, né, na 16ª colocação, e o Vasco ali já na 17ª, né, já na zona de rebaixamento. Então é um confronto direto aí para ver quem que tem a oportunidade de sair, né, dessa situação, e se afastar, né, da zona. Do se afastar do rebaixamento. O Vasco, né, ele tá com, acho que um prospecto um pouco melhor que o Ceará, realmente. O Sapinto, acho que deu uma ajeitada no time, né, conseguiu arrancar um empate contra o São Paulo e, enfim, tá apostando, acho que num jogo, já entendeu, né, que o Vasco não tem um time para jogar de pau, frente a frente, né, com os maiores aí do campeonato, os que estão mais à frente. Então, tá fazendo um jogo mais reativo, né? Um jogo mais no contra-ataque. E o Ceará, eu acho que provavelmente vai controlar mais as ações durante a partida, mas não tenho perspectivas muito positivas, né? Por conta, né, desses resultados negativos nessas últimas rodadas. Então,
enfim, eu acho que os dois estão bem equilibrados, né? Os dois times. Por isso que eu dei um placar de 2-2, acho que vai dar um empate nessa partida. E de dicas, vou dar duas dicas do Ceará e uma do Vasco. Do lado do Ceará, dei como dica aqui, né, o Vina, que tem, acho que o melhor jogador do Ceará, de média de cartola ele está muito bem, então acho que é uma boa oportunidade. Ele que foi mal na última rodada, perdeu um gol na cara que eu tô até agora tentando entender como que ele perdeu aquele gol. E a bola pegou mascada ali, né, o goleiro acabou conseguindo defender. E o Kleber, que é o atacante aí da equipe do Ceará, eu acho que é uma boa aposta contra o Vasco, né, que tem uma zaga um pouco ruim aí. E né, do lado do Vasco, eu botei o Cano, né? Por mais que ele tenha pontuado até bem na última rodada, tenha feito lá os seus 7 pontos, acho que é uma boa aposta aí. Ele que voltou a marcar, né? Voltou a ter atuações boas. Acho que com o Sapinto ele conseguiu dar uma ajeitada ali, dar um jeito de botar o Cano para jogar melhor. Então, é importante aí ter essa opção. Bom, Sim. passando para nossa última partida aqui, né, da rodada aí do Cartola, essas duas partidas, né, como a gente já falei, vão acontecer na segunda-feira. A última partida vai ser Fluminense e o Red Bull Bragantino, às 8 horas da noite, lá no Maracanã. Vai ser uma partida interessante de ver realmente, porque o Fluminense, ele está numa situação, eu não sei dizer muito bem qual a situação do Fluminense. É um time que, pela perspectiva que tinha, pelo elenco que tem, está numa posição muito boa na tabela. Está lá no seu quinto lugar, né? O Palmeiras não conseguiu ultrapassar o Fluminense na última rodada, então está numa posição muito boa ali, uma posição ali vaga de Libertadores. Então não tá com não está tendo resultados tão negativos, né? Eu acho que o Odair Hellmann tem um estilo de jogo ali que favorece esse elenco do Fluminense. E do outro lado tem o Bragantino, que está tentando sair, né, dessa lama que é a zona de rebaixamento. Muito difícil aí ficar nesse meio de tabela do brasileiro e do meio para baixo. Então, qualquer resultado negativo você já se aproxima muito ali da zona da degola. E o Bragantino conseguiu esse resultado muito bom contra o Bahia, né, na última rodada, né? Então, um 4-0. E por conta desses fatores, assim, eu acho que o Bragantino tem, agora com a volta do Claudinho, obviamente, né, volta de jogadores importantes, não está disputando outras competições. Acho que vem um pouco mais embalado, por mais que o Fluminense também tenha ganhado na última rodada. E, enfim, eu torço assim pro Bragantino dar certo, né? Eu acho que é um time que tem tudo para dar certo, inclusive o investimento para dar certo, os jogadores para dar certo, as ideias ali dentro do clube. E, enfim, acho que também para favorecer meu time aí, né? Uma derrota do Verdade. Fluminense seria bem-vinda. Então, eu botei um placar de 3-1 para essa partida, pro Bragantino. Acho que, mesmo jogando fora de casa, acho que o time de Bragança Paulista consegue um resultado legal aí. Acho que o time está se arrumando aos poucos, né? Como eu acho que eu já vinha falando nas últimas rodadas, vem se arrumando aos poucos para alçar voos maiores aí na Série A. De dicas, vou dar a dica, obviamente, do Claudinho, né? Um dos melhores jogadores aí, o destaque, acho que dessa equipe do Bragantino, responsável, inclusive, por fazer o time sair, né, dessa situação desfavorável. Vou dar a dica do Elinho, também, que é um jogador que apareceu muito bem na última rodada, né? Contra o... nossa, até esqueci agora, fugiu o nome. Bahia, Foi cara. contra o Bahia, né? Apareceu muito bem, jogou muito bem a partida. E vou dar dica também do Raul, que é o jogador ali do meio-campo do Bragantino, né? Acho que tem uma média muito interessante, é um jogador muito estável, então acho que é uma boa dica para essa partida. Bom, e você, Gui? O que você me diz dessa última partida aí? Bom, eu vou discordar um pouquinho de você, né? Eu
já boto um pouco mais de fé nesse momento do Fluminense, né? Como você disse, quinto lugar não é por menos, e vindo uma arrancada, né? Tava lá pro meio da tabela, veio ganhando, passou Santos, passou Palmeiras, né? Adversários páreo duro aí, passou Grêmio, né? Então tá ali realmente galgando bons resultados. Acho que logo passa o Inter também, né? Então eu Aí, acho que aí todo mundo vai passar o Inter. é, o Inter vai parar no meio ali, né? Acho que é o destino deles. Então eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. Eu botei um 3-2. Eu acho que as defesas não são lá o brilho desse jogo aí. Eu acho que realmente vai ficar pelo ataque. E, né, com palpites, eu coloquei também só jogadores de ataque, que nem você, né, meio para frente, né? Então, Claudinho, pelo lado do Bragantino, como você também falou, vem voltando aí, né? Um time embalado, né? Eu acho que ele pode marcar um dos gols, né? Então, o segundo cara, eu tô colocando o Nenê, né? Eu acho que o Nenê, né, também de volta aí na equipe do Fluminense, vem, né, sendo uma das peças-chave aí, né? Eu acho que tem tudo para mandar muito nesse jogo aí. E coloquei por último o Dodge, né, que vinha jogando muito bem aí, faz boas pontuações, né, às vezes aparece no ataque, né, chuta algumas bolas, né, então acho que é um ótimo nome aí para encerrar com chave de ouro, né, nossos palpites dessa nossa rodada, né. Acho que a minha parte é isso, queria agradecer, né, mais o programa aí, Léo, estamos chegando no número 20, né, o próximo é o 20, né, Isso. então muito bom, né? Acho que nossos palpites têm dado muito certo, né? Acho que temos pontuado muito bem aí, cada um no seu cartola, né? Eu, como comecei muito tarde, não tenho chance de ganhar, mas você ainda tem chance de ganhar, então boa sorte para você, né, na nossa liga, né? E queria desejar um ótimo resto de semana para todo mundo, né? Cuidado aí com o corona, a galera tá pegando de novo, então se resguardem, tomem cuidado, usem máscara, passem o álcool, né, lavem bem as mãos com o máximo de frequência, né, e evitem aglomerações. Eu sei que está chegando uma época festiva, então muito cuidado a todos, evitem ao máximo aquelas festas de família grande, né? Então sempre o máximo de cautela aí para a gente passar bem esse final de ano, né? Forte abraço a todos e tchau. É isso aí, Gui. Já me despeço aqui também, né? Não vou me prolongar nessa despedida. Bom, reforçar essa mensagem do Gui, né? Para que todo mundo fique em casa, fique saudável, permaneça bem. E a gente está vendo, né, que os casos estão aumentando aí, infelizmente, os casos, infelizmente as mortes do coronavírus, dessa pandemia. A gente sabe que as vacinas estão chegando aos poucos. Provável que no começo do ano que vem a gente já tenha alguma vacina com eficácia. E, enfim, desejo a todos um ótimo resto de semana. E como o Gui bem falou, as festas de fim de ano estão chegando. E eu queria falar a todos que, assim, é muito difícil, né? Mais uma comemoração aí que normalmente é familiar, a gente estar afastado dos nossos entes queridos. Então, para quem vai insistir em que isso aconteça, né? E vai insistir em ver os familiares, sempre atentar, né, para, enfim, o distanciamento social, não fiquem aglomerados nos mesmos locais, deixem bem ventilados os ambientes em que vocês se encontram, né? É sempre muito importante, mas é arriscado de qualquer jeito. Então, desejar que vocês pensem muito bem antes de fazer essas comemorações de fim de ano em conjunto, ok? Bom, para finalizar aqui, desejo a todos, né, um ótimo resto de semana. Assistam muitos jogos aí de futebol, tem bastante jogo aí pela frente. Espero que vocês se inscrevam no canal. Se vocês curtiram do vídeo, deem um like. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Como que tá os nossos palpites. Se a gente está acertando, se a gente está errando, se a gente está dando boas dicas aí para o Cartola.
Enfim, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau!